Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é o cantor e compositor Chico César. Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba, ele deixou de lado os textos jornalísticos no início da década de 90 para se dedicar integralmente à música e ganhou o mundo. O artista já lançou 14 discos e mantém uma produção musical intensa, inclusive agora durante a pandemia. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Carlos Madeiro, da TV Alagoas. Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe. E Carla Soraya, da TV Ceará. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Chico, você e Braulio Bessa lançaram recentemente a música Inumeráveis. Lamentavelmente, o mundo ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas oficialmente mortas em função da pandemia. O Brasil ultrapassou a marca de 144 mil pessoas que não estão mais aqui entre nós. Essa música é uma forma de nos alertar para que não achemos normal isso que estamos vivendo? Boa noite, quero dizer que é um prazer estar conversando com os nordestinos, meus conterrâneos. Eu acho esse texto de Braulio, ele é brilhante, sabe? O texto que dá origem a essa canção, né? Ele seguia um site, um portal, uma coisa assim, chamada Inumeráveis, né? Que é um memorial, né, às pessoas vítimas da Covid, né, e escreveu esse texto, publicou, e no mesmo dia, na mesma noite que ele publicou, eu li e já li cantando, assim. Então, para não me aventurar e fazer a música sem falar com ele, eu escrevi para ele e imediatamente ele retornou, autorizou, e eu já gravei e já publiquei também nessa mesma noite e tal, né? E nós estávamos ali naquele momento na marca de 20 mil perdas, 20 mil mortes, né? Já era muita gente, né? Imagina aonde nós chegamos e para onde nós caminhamos, né? Porque as pessoas parece que estão ainda inconscientes com relação aos riscos dessa pandemia, né? Muita gente nos bares, muita gente sem máscara, muita gente nas praias, né? É claro que nós podemos atribuir uma parcela da responsabilidade aos poderes públicos, né? Faltam políticas públicas para prevenir, mas eu acho que muitas pessoas também se alvoroçam, né? E vão para as ruas e não ligam para a própria saúde, não respeitam a vida alheia também. Então a canção ela é isso, né? Infelizmente é uma canção que se tornou icônica, né? Em nossa época, em nosso momento, né? Eu acho uma pena, né? Que tenhamos perdido tantas pessoas, porque quando a gente vai falando números, 30 mil, 35 mil, 50 mil, mas não são apenas números, são vidas, convivências, amores, sobrinhos, irmãos, filhas, filhos, né? E cada vida que se vai é um pouco da própria vida que desfalece, né? Então, recentemente a gente fez uma gravação muito bonita com coro e orquestra da ECA de São Paulo, né? Arranjada e dirigido pelo maestro Gil Jardim. É muito bonito, mas é muito triste também. Muito obrigado.
E nós vamos a Paraíba, estado onde nasceu nosso convidado Chico César. Quero chamar a Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, que está na capital, João Pessoa. Tudo bem, Chico? Estamos Tudo aqui bem, Naná? no estúdio da Tabajara e eu lembro a você o seguinte: você foi mais um nordestino que, para fazer sucesso, teve que ir para o Sudeste. Eu gostaria de saber se você acha que hoje essa situação seria diferente em função da internet, se houve alguma mudança para o grande artista ficar na sua cidade de origem e crescer nacionalmente. Você está completando 25 anos do seu disco aos Vivos, né? Que teve o seu grande sucesso. Então, qual a sua visão hoje? Há uma grande necessidade de sair ainda do Nordeste em direção ao Sudeste? Boa noite, Naná. É um prazer falar com a Rádio Tabajara, falar com você, uma conterrânea querida, respeitada. A impressão que eu tenho é que todos precisam, para crescer, precisam migrar. Vocês me escutam? De repente a Nana desapareceu. Eu não sei se é Hermann Hesse que ele diz: o destino do homem é a cidade. Algum escritor assim muito importante que eu li na adolescência, né? E eu acho que na verdade o nosso destino é o outro, né? Nós nos completamos com o outro. O outro é outro lugar. Não é à toa que nós, quando chegamos assim, adolescentes, jovens, aí saímos de casa, vamos morar com os amigos numa república. São pequenos ensaios da individualidade. E, às vezes, para que você se revele plenamente, você precisa estar muito longe de casa, da sua cidade. Eu penso assim, hoje, para você estar em outro lugar, na verdade, a internet ajuda bastante. Mas eu, por exemplo, me senti muito mais livre quando cheguei em São Paulo, em contato. Eu não precisava, ninguém sabia quem eu era. O anonimato ajuda muito um artista jovem. Você fica muito conhecido no seu lugar, né? Imagina, se você fica muito conhecido, sei lá, em Catolé do Rocha, em João Pessoa, você talvez não tenha a dimensão de que é preciso enfrentar outros perigos para depois devolver aquele fogo daquela sabedoria adquirida pelo caminho. Eu acho importante o artista migrar. Não quer dizer que ele vá e não volte nunca mais, mas é importante entrar em contato com outras culturas e se testar a musculatura ética, estética, cívica, indo para outros lugares. Chico, muito obrigado. Naná, muito obrigado. E seguimos agora para Natal. É a vez de Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, fazer a pergunta ao cantor Chico César. Olá, Juraci. Olá, amigos de bancada e nosso convidado também, Chico. Chico, eu queria fazer uma pergunta. Você é nosso colega de profissão, né? Formou em jornalismo, iniciou a carreira lá. Depois a música lhe trouxe, né? Lhe carregou, lhe pegou pelos braços. Um dos seus primeiros discos foi um nome bem diferente, o Ku Klux Klan. Queria que você falasse sobre esse nome, né? Como é que surgiu esse nome, por que este nome? Olá, é um prazer conversar com o Potiguar. Eu sou... Catolé do Rocha fica ali do lado de Patu, que já é Rio Grande do Norte. A gente ia a pé para o Rio Grande do Norte, para Patu, às vezes ia a pé passar férias também em Antônio Martins, que já se chamou Demétrio Lemos, uma cidade que vai mudando de nome bastante e tal, né? Então, Cuscus Clan, que é o meu segundo disco, é o meu primeiro disco feito numa grande gravadora, né? O meu primeiro, ele foi por uma gravadora independente, pela Velas, de Vitor Martins e Ivan Lins. O segundo pela Universal, que era Polygram, né? Cuscus Clan é um nome que tem a ver com Ku Klux Klan, que é aquela organização supremacista, branca, racista dos Estados Unidos. Eu gosto de mostrar para o outro lado, o lado do opressor, que nós também podemos ser valentes, né? Que o oprimido também pode lançar mão
mesmo que simbolicamente, daquelas artimanhas. Então, eu quis me apropriar. Eu tinha uma banda antes que se chamava Câmara dos Camaradas. Era como se fosse Câmara dos Camaradas, Câmara dos Camaradas, né? Uma coisa um pouco assim, da coletividade, da comuna, né? Utópica. Mas depois, quando a gente começou a fazer uns shows aqui em São Paulo, já depois de lançar o Aos Vivos, eu pensei, eu vou mudar o nome da minha banda, vai se chamar Cuscuz Clã. Eu achei que era bom jogar com essa coisa do racismo que existe lá nos Estados Unidos, mas que existe aqui no Brasil também, nós sabemos, no mundo todo, né? Na Europa, em todos os lugares há o racismo. E vamos girar, temos muitos assuntos para tratar com o cantor Chico César. E seguimos para São Luís do Maranhão, quero chamar Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Obrigado, Juraci. Olá, colegas de bancada. Chico, prazer te reencontrar. Já que você falou em racismo na resposta anterior, você, além de jornalista, cantor e compositor, foi também gestor cultural na Paraíba e sofreu atos de racismo durante a sua gestão. Eu queria que você falasse um pouco do recrudescimento dessa violência durante o governo de Jair Bolsonaro e que avaliação você faz do ataque sistemático, da destruição das políticas culturais por esse governo de extrema-direita. Olá, Zema. É um prazer, meu irmão, conversar com você sempre. Você sabe que eu amo o Maranhão. Sou esteticamente e afetivamente ligado ao Maranhão, né? Eu gosto de tocar boi, de cantar toadas, né? Sou parceiro do grande Zé Cabaleiro, seu amigo. Tenho músicas gravadas por Alcione e Rita Ribeiro, nossa parceira querida, né? O racismo vem da escravização, né? De seres livres, nossos antepassados, né? Que vieram aqui agulhados, né? Para trabalhar, para produzir riquezas para os homens brancos europeus, né? E assim o Brasil é fruto de muita violência. Isso se entranhou, né? Você falou de racismo contra mim quando fui secretário de Cultura. Na verdade, eu não lembro, eu fui vítima de várias outras coisas, mas é possível que junto, nada está separado do racismo, né? Porque as minhas próprias escolhas, né, de que lado que eu caminho e tal, isso acende uma luz do outro lado, né? Você sabe que recentemente eu fui vítima ou alvo, né? Para não ficar me vitimizando, fui alvo de um voto de repúdio e de silêncio contra mim na Câmara dos Vereadores de João Pessoa, né? Por causa da música que diz Bolsomínios, é o título, que diz Bolsomínios são demônios que saíram do inferninho direto para o culto, para brincar de amigo oculto com Satã no condomínio. Para simplificar e manipular as mentes, já disseram, Chico César está falando mal dos evangélicos. Não, eu estou falando daqueles que saem direto dos inferninhos, né? E aí vão manipular os cultos. E você tem essa Sara, né, que era fêmea radical e vira bolsonarista radical. Você tem essa pastora que saía dos cultos e ia para os inferninhos e voltava para o culto. Então, assim, é preciso alertar a população brasileira contra esses falsos moralistas, essa gente que manipula primeiro os evangélicos, pessoas de boa fé, para que esses se voltem contra a sociedade. Mas, aí tentando responder a sua pergunta, é triste ver o desmonte de políticas de inclusão de indígenas, mulheres, LGBTQs, negros. É uma pena, porque, na verdade, isso significa o desmonte das políticas públicas de apoio aos trabalhadores, aos brasileiros. A gente está vendo a legislação trabalhista do tempo de Getúlio Vargas sendo desmontada com o apoio da mídia e de uma parte grosseira da população. Obrigado mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Recife para falar com Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco.
Boa noite, Chico. Boa noite aos colegas também de bancada. Chico, a minha pergunta também vai puxar uma linhazinha dessa de Zema, tá? Em uníssono, a comunidade artística tem reclamado acerca dessa ausência do Estado, desse descaso do Estado nesse período de pandemia com as políticas culturais. A minha pergunta para você é o seguinte: como é que você avalia as consequências desse descaso com as políticas culturais para um país como o nosso, que é multicultural, né, e que tem esse legado todo de desigualdades estruturais que você muito bem colocou anteriormente? Eu acho que nós tivemos, boa noite, Nathalie, eu acho que nós tivemos um momento de luzes, né, na política cultural brasileira, né, com Juca Ferreira, Gilberto Gil, né, e isso começou a ser desmontado ainda nos governos do PT. Não podemos negar que ainda no governo Dilma, os pontos de cultura, os mestres de cultura, essa política de inclusão começou a ser freada, né? Quando, na verdade, todos nós sabíamos que aquela política, além de ser democratizante e inclusiva, ela também ela também funcionava como distribuição de renda, né? Nós estávamos assistindo antes, né, mestres de cultura esmolando, né, uma esmolinha aqui, pelo amor de Deus, e tal, né? E, na verdade, quando você estrutura as políticas e fala, não, esse é embolador de coco, essa mulher rendeira, né? Eles são mestres de cultura, precisam receber para produzir, para passar adiante os seus conhecimentos. É necessário levar esses mestres de cultura às escolas e pagar por isso, né? E quando nós estamos começando a caminhar nesse sentido de criar um sistema nacional de cultura, com um fundo nacional de cultura federalizado, né, passando para os estados, para os municípios, né, ainda já tivemos ali um freio, né? Isso não era um bom sinal e agora nós todos assistimos esse desmonte completo, né? Como assistimos na época do Collor, o desmonte da Embrafilme, né? Mas depois o cinema nacional voltou com muita força, com muita garra. O cinema de Pernambuco é um exemplo disso. Aliás, a cultura popular em Pernambuco, porque a política cultural em Pernambuco, lá de trás, do tempo que Ariano Suassuna foi secretário, né? Então, uma política cultural não se faz de um dia para o outro. Tempo. E precisa que a sociedade compreenda também que aquilo é necessário, que aquilo é fundamental. Obrigado. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao cantor e compositor Chico César. E vamos agora a Maceió para a participação de Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Tudo bom aí, Juraci, Chico, pessoal? Chico, eu queria tocar nesse ponto da sua vibe artística, porque eu sou muito fã, tá? Primeiro do seu trabalho, eu queria dizer isso. Eu tive um professor aqui que foi seu colega, acho, de faculdade, o Pedro Nunes, que foi um cara que me apresentou a sua obra. E eu lembro quando eu conheci você no disco Aos Vivos, me chamou muito a atenção que você teve a ousadia de ser um paraibano que foi para São Paulo, e no seu primeiro disco você fez ele ao vivo, acústico, né? Uma música fantástica, começando só você com a voz, um berradeiro. E eu queria saber o que é que motivou você a usar esse formato. Você fugiu de estúdios, de gravadora, qual foi sua ideia ali em lançar aquele disco? Ressalto, um dos maiores discos da MPB brasileira, eu acho, um disco que me influenciou brutalmente, Chico. Boa noite, Alagoas, Maceió. Eu fiz esse disco ao vivo e acústico por pura necessidade, por não ter dinheiro para pagar um estúdio para fazer o disco em estúdio. Olha como a necessidade pode criar soluções, né? Não foi uma decisão. Eu queria muito fazer um disco de estúdio. Fui procurar o Egídio Conde, que era dono de um estúdio, que era uma Kombi Audiomobile. Ele não tinha um espaço físico, mas era um dos poucos caras que eu conhecia que tinha um equipamento. E eu fui pedir para botar voz e violão e guitarra num disco que estava sendo produzido.
por André Abujanra, para mim, esse sim seria meu primeiro disco. Seria um disco pré-Mangue Beat, porque ia pegar aquelas músicas, os ritmos, ciranda, coco, né? São tambores, os tambores, não sei o quê, beradeiro, e juntar com beats eletrônicos e tal. Minha sorte foi que eu fui lá em Egídio Conde e ele falou, rapaz, ele já tinha me gravado no Festival Carrefour e no Festival de Avaré, inclusive o beradeiro. Ele falou, bicho, faça um disco ao vivo. Eu empresto meu equipamento para você fazer suas coberturas aqui em casa, mas, pelo amor de Deus, faça um disco ao vivo. Esse cara, já falecido, me ajudou a ir procurar depois gravadora, gravou de graça para mim, eu paguei basicamente os rapazes que puxaram os fios. Depois ele que levou a fita do disco para Velas, ou seja, ele conseguiu a gravadora e o disco saiu graças a ele, né? Então eu sou muito grato por esse acaso e por eu ter, em um mês, pego aquelas canções que já estavam preparadas para virar um disco de estúdio e botei na unha, no violão. Falei, pô, já que vai ser só eu e eu mesmo, então vai ter que ficar direito, vai ter que ter a função do baixo aqui nos graves, o ritmo na mão direita, né, para sugerir a percussão, e deu certo, foi um bom começo. E eu quero mandar um abraço para Pedro Nunes, que foi seu professor. Eu decidi ser jornalista depois que tive uma conversa com Pedro Nunes, quando eu tinha 14 anos de idade. Ele fazia na Rural de Pernambuco. Não, Carlos César Ferreira Muniz, também de Cataué, fazia na Rural de Pernambuco. Ele fazia na UFPB. E eu, com 14 anos, que já fazia música, eu sabia que ia ser muito difícil viver de música. Eu fui conversar com aqueles dois amigos que faziam algo que eu achei que eu poderia fazer, escrever. E eles me disseram como é que era, e aí sim eu fui. Depois, quando tive 16 anos, 2 anos depois, fiz vestibular para comunicação, jornalismo, lá na UFPB. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Olha que bacana os encontros e descobertas aqui no Giro Nordeste. E tem mais perguntas para Chico César. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para Teresina, capital do Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares. Olá, Chico. Muito boa noite. É um prazer falar com você. Eu assim, falar da sua carreira, Chico, é como colocar a luz no sol do meio-dia. Então, diante de tudo que você falou aí, diante de muita coisa que você falou, você já citou, inclusive, autores. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá ok. Eu quero falar com você o seguinte, eu estou aqui, o Brasil está numa urgência diante de toda essa situação de pandemia. Eu ouvindo você, ouvindo os colegas, ao mesmo tempo que lendo aqui, porque eu percebo que você também tem essa urgência de entender o Brasil. Eu queria saber de você o seguinte, você fez bem recentemente uma música chamada Se Essa Praga Morresse. Eu queria que você pudesse compartilhar o seu entendimento de como nós sairemos dessa pandemia, já que é muito notório essa sua capacidade, essa tentativa de entender o Brasil o tempo inteiro. E, para isso, a gente tem que correr muito, andar muito e olhar muito. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você acha que sairemos depois dessa confusão toda trazida pela pandemia. Henrique, boa noite. Boa noite, Teresina, Piauí. Também é uma terra que eu gosto muito, tenho muitos amigos aí, inclusive meu amigo jornalista Francisco Magalhães, que fazia jornalismo na mesma época que eu, só que uma turma depois da minha. E antes da minha tinha outro grande piauiense, Davi, que foi depois presidente lá do nosso centro, nosso DA, né? Davi Fernandes. Bom, eu penso que o Brasil, para os pobres, para as mulheres, para os negros, para os índios, para os LGBTQs, etc., né? O Brasil é a pandemia. A forma como o Brasil foi criado, foi feito, foi inventado, é uma pandemia cruel contra esses grupos, né? Nós tínhamos ensaiado ali algumas políticas de apoio, né, a esses grupos e tal. A forma como o mundo lida
com a natureza é a pandemia, com o meio ambiente, né? É a pandemia. Nós estamos assistindo a queima da Amazônia, a queima do Pantanal, e queima bicho, queima gente, queima rio, queima árvore. Então, nós vamos sair mais pobres da pandemia, né? Por outro lado, eu acho que sempre que se anda um pouco, nós vamos caminhando mais para perto de uma conscientização que desse jeito nós não podemos continuar. Nós temos que mudar hábitos, nós temos que mudar relações, né, entre as pessoas, entre os grupos sociais, as classes sociais, né, para que entre o homem e o meio ambiente, para que a vida de fato mude. Senão a gente vai conseguir passar por isso, vai ter a vacina, mas daqui a pouco vamos ter outra pandemia, né? Porque a gente vai continuar com os mesmos hábitos, né? Então é necessário que aproveitemos a pandemia para mudar, para nós já sairmos da pandemia dentro dela. Obrigado mais uma vez, Chico. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a Aracaju, em Sergipe. Quero chamar Evenilson Santana, da TV Aperipê. Cumprimentando a todos, Juraci, Chico César, os demais colegas, meu muito obrigado aí também pela participação de todos. É inevitável a gente não comentar também de um encontro com Chico, certa vez apresentando um show onde tínhamos Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo e Chico César, cada um fazendo a sua apresentação aqui em Aracaju. Tive o prazer de apresentar esse show, Chico, já que alguns já fizeram alguns comentários aí, e também, fazendo o momento Tiete, sou muito, né, admirador do seu trabalho. Mas, como todos os artistas passaram agora por esse momento, estão passando, eu queria saber como é que foi isso para o artista Chico César. Como é que foi enfrentar, ou está sendo enfrentar, essa pandemia na condição de artista? Você que tem todo um nome, toda uma carreira consagrada, a gente sabe que é mais difícil para os menores, os que estão começando, enfim, que estão em outra monta, mas como é que foi isso para Chico César? Benilson, boa noite Aracaju, boa noite Sergipe. Eu aproveitei a pandemia, né? Eu tive de parar de viajar, não pude mais fazer ensaios com a minha banda, então fiquei restrito aqui na minha casa, compus bastante. Nessa pandemia eu já compus aí umas 80 músicas, né? Bastante. Mais de 60 sozinho e umas 20 com o Zé Cabaleiro, né? Quer dizer que essa lembrança que você trouxe desse encontro aí com Guilherme Arantes e Geraldo Azevedo é uma lembrança muito boa, para mim é uma lembrança muito querida, né? Lembrar que nós íamos começar uma turnê, eu e Geraldo Azevedo, no começo desse ano, março, mas a pandemia impediu, né? Na verdade, era maio, né? Aí foi adiado para agosto, foi adiado para outubro, agora já está adiado para fevereiro. Nós vamos começar uma turnê. Então, nós todos temos que lidar nessa época de pandemia, de isolamento, lidar com esse lance de abrir mão, de falar, olha, não é só você que vai ter de abrir mão de algo, todo mundo está abrindo mão, né? Mas, por outro lado, aproveita e tenta, de algum modo, se transformar na pandemia. Comigo está acontecendo coisas interessantes. Eu, que já não ingeria álcool desde o Réveillon, continuei sem beber, fiquei usando o resto de cachaça que tinha aqui em casa só para temperar a comida, né? Comecei a estudar alemão por um aplicativo de internet e ainda pelo meio do caminho estou sem ingerir proteínas animais. Conheci um negócio maravilhoso chamado CSA, que são cooperativas de agricultura responsável, assim, umas cooperativas e tal. Ganhei uma cesta grande de alimentos. E eu tinha uns frangos na geladeira. E eu pensei,
se eu ficar comendo esses legumes e verduras e frutas, mais o frango, eu não vou dar conta das verduras e legumes e eles vão estragar. Aí deixei o frango congelando. Aí 8 dias só ali, nos orgânicos, 10 dias, 15 dias. Aí falei, quer saber, eu vou continuar nessa pegada. Gostei. E aí continuei, já estou há uns 3 meses, né? Assim. Então, assim, não é que seja uma mudança definitiva, mas eu acho que cada um de nós precisa buscar algum sinal e buscar algumas mudanças. É possível tentar mudar algo em você para lidar com algo diferente. Porque se você continuar com o seu antigo ponto de vista, é muito doloroso conviver com tanta transformação restritiva. Então, é melhor você mudar um pouco, né? E foi o que acabou acontecendo comigo. Não foi nada de caso pensado, mas aconteceu e eu estou muito feliz que tenha sido assim. Obrigado, Chico. Obrigado, Evenilson. E vamos seguir para Fortaleza para a participação de Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, meu cumprimento aí a todos os colegas de bancada, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que vão nos acompanhar nas rádios e nas TVs. E meu cumprimento maior ao Chico, né? Todo mundo falou aí que participou de alguma coisa com o Chico, eu também tenho, não pessoalmente, né? Mas eu participei de uma edição do Acordes do Amanhã, em que você era um dos convidados, além de Lenine, era a edição Fica em Casa, e você também participou de um festival recente que recebeu o nome de A Vida no Centro. Então, os artistas, né, sendo grandes artistas como você, ou aqueles pequenos que têm apenas um pequeno público, eles se apropriaram da internet, das lives, para continuar mostrando o seu trabalho. Eu queria que você avaliasse esse período criativo, né, dos outros artistas, já que você já falou do seu, e queria que você fizesse também um comentário sobre a Lei Aldir Blanc, né? Qual é a sua visão dessa lei que está tentando aí amenizar os prejuízos e a crise que a pandemia trouxe para a classe artística? Carla, boa noite Fortaleza, boa noite Ceará. Quero começar a minha fala dirigida ao Ceará, mandando um abraço ao meu parceiro Ednardo, que eu sei que está se recuperando aí, estou muito feliz de vê-lo na internet, planejando um disco novo. Ednardo, sou seu fã, te amo muito, meu irmão, saúde. O Brasil deseja, e eu só estou traduzindo um sentimento que é de muitos, milhares, milhões de seus admiradores. Bom, a Lei Aldir Blanc, ela vem muito bem a calhar, né? Há artistas, há pessoas dessa cadeia produtiva da arte, não apenas da música, mas do teatro, do cinema, né? Da literatura, de tudo, muito necessitadas. Então, quem já tem uma carreira mais longa, que aí tem direitos autorais, que consegue fazer uma ou outra live paga, né, com algum recurso, vai se virando. Mas há colegas que não têm para onde ir. Os bares estão fechados, aqueles que tocam em praça de alimentação no shopping, né, estava tudo fechado, né? Então, essas pessoas precisam, necessitam, e é importante os artistas se verem como classe trabalhadora, porque muitas vezes os artistas se sentem separados. Porque eu me identifico, às vezes, mais com os trabalhadores em geral, com a sociedade civil em geral, do que com a classe artística, porque fica parecendo que nós somos algo à parte, e nós não somos à parte. Nós fazemos parte desse grande coletivo, nós somos o primeiro setor a parar, porque é da natureza do nosso trabalho aglomerar, né? Onde tem, né? Se você anda na rua, né? Na Praça do Ferreira, tem um cantador, já aglomera, já fica ali 15, 25, depois 30, aí o cara faz uma munganga, um negócio, aglomera. Então, esse camarada precisa ficar em casa ganhando, porque se faltar o pão de cada dia para esse pai de família, ele vai para a rua, ele vai para a Praça do Ferreira, não tem. Então, vamos tentar segurar essa gente em casa. O problema é que muitos governantes foram contra o isolamento. Então, houve boicote, não, deixa o povo ir para a rua mesmo, tem que trabalhar e tal. Mas não é bem assim, precisa ficar em casa. A pandemia, inclusive, ainda não acabou, tem gente achando que já acabou, não acabou, né? Nós tivemos caso, por exemplo, na França, eu tinha uma viagem para lá marcada em outubro.
foi cancelada porque muitas regiões da França voltaram para o vermelho, porque teve o verão, as pessoas foram para as praias, voltaram contaminadas, agora estão fechando de novo. Nós não podemos ter uma volta como essa, que está acontecendo em países como a França, Portugal e tal, né? Então, assim, eu penso que foi difícil para os artistas. Nós estamos aprendendo a lidar com essa coisa da internet, da live, da comunicação à distância, né? Imagino que quando sairmos da pandemia, né, algo vai permanecer, esse gosto pela live, e os próprios trabalhadores nas tecnologias de internet e tal vão se empenhar em melhorar isso, e nós vamos conseguir fazer bons shows em casa, ter boas conversas, né? Tocar com um amigo que está em outro país, em outro lugar. Isso ainda não é possível, mas vai ser, e vai ser muito bom podermos usar isso mais na frente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos seguir com mais uma pergunta aqui da Bahia. Chico, o cantor e compositor Tico Santa Cruz, da banda Detonautas, lançou uma música chamada Me Cheque, que está entre as mais tocadas do Spotify. A imprensa anunciou que a primeira-dama Michele Bolsonaro, supostamente, teria interesse em processar o artista, mas até o momento não temos a confirmação dessa informação. Você acha que a letra de uma música é livre ou pode ser limitada por alguma razão? Eu acho que não há nenhuma razão fora o bom senso do autor e do seu público, porque cada produtor cultural tem o seu próprio público. Se você não gosta daquele produto, você vai ver outro, né? É assim que eu entendo, né? Eu acho que os artistas, e o Tico é um artista engajado, sempre engajado, né? Nas causas populares, os artistas têm o direito de se expressar, né? Por aí. Bacana, e agora nós seguimos com a pergunta do público do Giro Nordeste, que participa sempre das nossas redes sociais. Olha só, essa é uma pergunta coletiva e não somente de uma pessoa, participou pelas nossas redes sociais. Vamos acompanhar agora a pergunta coletiva de professoras. Disseram o seguinte, que já usaram suas letras para montar aulas de português, para fazer as turmas pensarem em questões de língua, racismo, luta indígena, entre outros assuntos. Como você vê essa relação entre cultura e educação? É tudo muito junto. Eu estava aqui com uma cara um pouco de abestalhado, porque eu estava estranhando, mas já se passaram os 9 estados? Foram todos? Foram os 9 estados. Rapaz, rápido, né? É ligeiro, né? Então, eu acho que caminha muito junto. Dia desse eu participei de um podcast sobre educação, em homenagem ao mestre Paulo Freire, né? Em que se falou sobre Paulo Freire, mas também sobre outras coisas. E eu penso que a cultura ela precisa estar na escola e a escola precisa estar na rua. Ela precisa se relacionar com os fatos do dia a dia, né? Então, eu fico muito feliz de saber que textos meus, que são letras de música, nem são poemas, né? Eles estão sendo usados e eu acho bom. Por exemplo, eu tenho uma canção que se chama Respeitem Meus Cabelos Brancos, com uma vírgula, né, entre os cabelos e os brancos, né? E se a pessoa não vê a vírgula, a pessoa fica achando que é uma música antiga de Adelino Moreira, que ele dizia: respeite ao menos os meus cabelos brancos. Eu me inspirei nessa para lançar um alerta aos brancos racistas, reivindicando o respeito, não apenas aos cabelos, mas ao que está dentro da cabeça, as ideias e tal. Eu agradeço esses mestres, professores, que espalham a minha música pelas escolas. Fico muito feliz. Obrigado, o tempo passou voando, mas tem mais perguntas para Chico César e vamos chamar mais uma vez Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Chico, o seu peito catolaico, né? Parece que bate muito forte mesmo lá em Catolé do Rocha. Você tem uma ação social na sua cidade, se eu não me engano.
Você acha que todo artista que tem êxito deve retribuir para a sua comunidade? Não. Eu acho que a consciência é particular a cada um, né? Eu acho e o gesto que é obrigatório, ele para mim ele é sem valor. Se você faz porque você é obrigado ou se você faz porque precisa, é o seu departamento de marketing que diz não, isso é bom para sua imagem e tal. Eu acho ruim assim que tente se obrigar o artista a fazer isso ou fazer aquilo. Eu acho assim, uma pessoa que tem toda uma trajetória, né, desde cedo, como eu tenho, né, com a minha primeira professora de música, irmã Iraci, quando eu tinha 14 anos, irmã Iraci, com quem eu criei esse Instituto Cultural Casa do Beradeiro em Catolé do Rocha, quando eu tinha 14 anos, ela ia comigo e meus colegas do Grupo Ferradura, Branco, Escurinho, Adonias, Cosme, tocar nas periferias de Catolé. Ela ia comigo. Então, de certa forma, para além de ter sido a minha primeira professora de música, ela foi uma professora de vida social também. Ela ia conosco, abria, debatia as canções com as pessoas nos bairros. Então, assim, é de mim, desde cedo, estar ligado à minha comunidade. Eu não posso querer que outros colegas sejam obrigados a isso, né? E fico feliz. Há muitos que têm e a gente nem sabe, porque eles nem associam o nome a essa atividade. E seguimos com mais questões para o cantor Chico César. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E seguimos para falar com Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Chico, eu estava torcendo aqui que meus colegas não falassem sobre Mama África, que tem uma história bem bacana. Essa música estourou aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, quando eu tinha 8, 7 anos. E a garotada aqui, meus colegas de infância, cantavam o tempo todo essa música. Inclusive faziam paródias com os personagens da rua com essa música. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você viu, né, assim, o gosto das crianças por essa música e as interpretações que ela dava, os comentários que elas faziam sobre essa música Mama África. Pelo menos aqui na rua, a criançada gostava demais, fazia um sucesso danado, viu, Chico? Antônio, até hoje mesmo, inclusive, eu repostei o vídeo que uma mãe publicou de uma criancinha vendo o DVD que nós gravamos em Recife, do Estado de Poesia, em que eu canto Mama África junto com Lazo, Escurinho, Seu Pereira, Luizinho Calixto, e a criança vendo o DVD de Mama África e passando a mão assim na tela, sabe? Acariciando a gente. Uma criancinha, deve ter uns 2 anos, porque ele estava assim meio de bruços e passando a mão assim na televisão. Eu achei muito bonito, porque as crianças, antes de eu gravar o disco, quando cantei essa música pela primeira vez na Alemanha, Mama África, as crianças ficavam todas assim, porque mama é uma palavra universal e parece que a criança já traz essa palavra, de certa forma, dentro dela. Uma das primeiras coisas que a criança diz é mamãe, né? Então, a canção, quando diz Mama África, parece que toca num lugar inconsciente de todos nós. Eu sou muito feliz com essa canção, com o clipe que gravamos em Catolé do Rocha, com os meus sobrinhos, tudo criança ainda, o povo lá da rua dos meus pais, né? E da canção ter se tornado universal, ter ido para o mundo todo, né? E me levado junto. Obrigado mais uma vez e vamos falar agora com Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Chico, teu disco mais recente, O Amor é um Ato Revolucionário, ele traz muito fortemente a temática política, né, no conjunto das composições que você registrou lá. E também uma coisa que você já tinha experimentado lá no Estado de Poesia com o Reis do Agronegócio, da parceria com Carlos Renor, umas músicas muito grandes, que fogem a letras grandes e em tempo, que fogem ao padrão radiofônico médio, que é aquela coisa dos 3 minutos. Esses elementos, eles foram intencionais ou foram acontecendo? Como é que foi isso para ti? Zema, o disco fala, o título, O Amor é um Ato Revolucionário, ele fala de liberdade, o disco todo, né? Eu não poderia fazer um disco
falando de liberdade sem ser livre. Acho que o melhor jeito de falar da liberdade é ser livre. Falar, então eu não vou ficar preso a esses formatinhos, não. Então, o disco, mesmo aquelas canções que são curtas, algumas canções, aí tem improvisos de 6 minutos, um solo de 6 minutos de guitarra. Tem uma música, Luzia Negra, eu que faço. Tem outra música, a própria O Amor é um Ato Revolucionário, que é Luiz Carlini, que era do Tutti Frutti, né? Tocou com Rita Lee e era do Tutti Frutti, está nativa até hoje, maravilhoso e tal, né? Então, assim, para mim, é muito importante cada vez mais os artistas serem livres, aproveitarem que não há mais esses grilhões das gravadoras, né, essa coisa com a rádio. Tem coisa que o rádio pode tocar ou não, eles podem tocar e cortar o solo depois também, né, baixar fazer como chama isso? Baixar o volume ali, né? Então, eu fiquei livre, eu fiz o disco bem na mesma atmosfera de liberdade com a qual eu fiz o Aos Vivos, e porque eu acho que é o melhor jeito de você fazer um disco, é pensar, nada é definitivo, esse é o retrato do que eu quero fazer agora, nesse momento. No outro momento eu faço outra coisa quando me der vontade. Obrigado, Chico. Eu quero chamar agora a Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Chico, nesse período de pandemia, uma alternativa para os artistas foi utilizar as redes sociais como forma de tocar seus projetos, né? E como forma de continuar mantendo o diálogo com os seus fãs, com os seus seguidores. Você acha que esse modelo, ele é um modelo sustentável dentro disso que tem se convencionado chamar de novo normal? Sustentável, Nathalie, eu acho que não é. Acho que porque os artistas, a maioria, não ganha nada, né? Então, implicaria, de algum modo, do público, pouco a pouco, ir se acostumando e colaborando, né? Mas eu acho que tem uma coisa que antecede essa questão da remuneração, né, pecuniária em si, né? É da necessidade que o artista tem de se expressar, de falar com o seu público e tal, né? E vice-versa, a gente sente que há um calor, né, por parte do público que as pessoas querem e tal, né? Então, acho que o gatilho é essa vontade, é essa necessidade, né? Mas eu acho que pouco a pouco é importante as pessoas irem se acostumando a colaborar responsavelmente com os seus artistas, dentro dos seus limites e tal. Aproveitando essa fala sua, que eu não sei se é a última, mas eu quero aproveitar que estou falando do mundo diretamente para Pernambuco, para mandar um abraço para minha parceira, Flaira Ferro, maravilhosa, que participa do meu disco O Amor é um Ato Revolucionário, e para toda essa turma linda do Reverbo, né? Dizer que breve teremos aí novidade, com parcerias, mais coisas junto com essa galera nova de Pernambuco. Bacana. Olha, dá tempo de mais uma pergunta ainda. Vamos agora para Alagoas para falar com Carlos Madeiro, para conversar agora com Chico César. Vou ser breve, o tempo é curto. Chico, você fez um dos projetos que eu achei fantástico, junto com o Zé Cabaleiro, com o Marcos Suzano, com o Lenine e com o Mosca, e para mim foi uma união de quem revolucionou para mim a música, né? Sou pernambucano, né, como a Nathalie, mas moro aqui já há muito tempo, mas eu sou uma cria do Mangue Beat, mas vocês fazem também, principalmente você e o Zeca, tem muito essa coisa de misturar ritmos, é muito bacana. Você tem projetos, você falou a questão de Geraldo Azevedo, mas tem uma chance da gente ver de novo esses 5 no palco, 4, alguma coisa assim? Um grande encontro de novo de vocês? Dos 5, eu acho que é quase impossível. Porque, assim, 3 moram no Rio, 2 moram em São Paulo, Suzano, Lenine e Paulinho moram no Rio. Eu e Zeca moramos em São Paulo. Somos vizinhos, né? De vez em quando Zeca passa por aqui, aliás, nunca mais passou. Acho que desde que ele soube que eu fui meio virando vegano, que ele falou, não vou mais levar comida para aquele desgraçado, não. Ele passava por aqui e deixava, assim, umas comidinhas para mim e tal. Bom, eu acho difícil. Eu estou compondo muito com Zeca, pela internet, né? Por MSN, assim, a gente fica mandando mensagem um para o outro, um pedaço de letra, um pedaço de melodia, um negócio, e já temos umas 20 músicas,
Vamos fazer um disco juntos. Eu tenho uma parceria muito próxima com Paulinho Mosca também. De vez em quando fazemos show juntos. Quem sabe um dia juntamos 3, 4, né? Com outro caráter, um outro momento. Acho que eu estava conversando com o Zeca sobre isso. Nós somos, queiramos ou não, representantes de uma geração, né, ali que disse para o mercado que havia vida na música brasileira no começo dos anos 90, né, do nosso jeito, cantautores, e foi assim. Estamos quase no final do programa de hoje. Gostaria de agradecer a participação do cantor e compositor Chico César e gostaria de deixar aqui um espaço, Chico, para suas considerações finais e também, caso seja possível, você percebeu que são muitos fãs aqui na bancada virtual e também do pessoal que está acompanhando pelas TVs, rádios e também pela internet. Se possível, cantar um pouco para a gente. O bate-papo foi muito interessante, mas estamos com saudade da sua voz. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi lindo ouvir os sotaques do Brasil, do Nordeste brasileiro, porque às vezes as pessoas pensam, do Espírito Santo para cima é tudo igual e tal, né? E na verdade não é não, cada lugar tem sua própria fala, seu jeito de ser, e eu vi agora Pernambuco, Ceará, Paraíba, né? Alagoas, Sergipe, cada um tem um jeitinho, Maranhão, né? É lindo. Muito obrigado, gente. Eu vou cantar um pouco aqui de Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, Paraíba. Eita, eita, mulher macho, sim senhor. Quando a lama virou pedra e manda caro seco, quando ribação de sede bateu asas e voou, foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita, eita, mulher macho, sim senhor. Eita, pau-pereiro, quem precisa já ronco. Eita, Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita, pau-pereiro, meu bodoque não quebrou. Hoje mando um abraço pra ti, pequenina, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, abraço, Giro Nordeste. Valeu, gente! Eita, eita, mulher macho, sim senhor. Valeu, Nordeste, obrigado. Obrigado mais uma vez, Chico César. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação, Antônio Neto, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Evenilson Santana, da TV Aperipê, em Sergipe, e Carla Soraya, da TV Ceará. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. Até lá!